Olá, meus amores, tudo bem? Eu estou aqui novamente para dar início a mais uma aula de português e, como nós fazemos sempre em todas as nossas aulas, nós vamos começar com uma história. Vamos conhecer mais um livro novo para que nós possamos refletir, para que nós possamos viajar nesse mundo maravilhoso que é a leitura. Então vamos lá? A história de hoje se chama A Grande Fábrica de Palavras. Este livro foi escrito por uma autora, ou seja, uma mulher, e o nome dela é Agnes de Lestrade. E a ilustradora, que também é uma mulher, que é a pessoa que faz os desenhos do livro, chama-se Valéria do Campo. Então vamos lá conhecer a história desta grande fábrica de palavras? Era uma vez uma cidadezinha em que as pessoas não podiam falar. Era a cidade da grande fábrica de palavras. Nesta estranha cidade, é preciso comprar e engolir as palavras para depois pronunciá-las. A grande fábrica de palavras trabalha de dia e de noite. As palavras que saem das suas máquinas são tão variadas quanto as diversas línguas que existem no mundo. Há palavras que são muito caras, mais caras do que outras, e são raramente ditas, a não ser que a pessoa seja muito rica para poder comprar. Olha aí a imensidão de palavras saindo da máquina. Na cidade da grande fábrica de palavras, falar sai muito caro. Quem não tem dinheiro remexe os caixotes de lixo à procura de palavras, mas as que encontram não são muito interessantes. Por exemplo, este aí é o Felipe. O Felipe era um menino que não tinha muito dinheiro e aí ele saía procurando em caixotes palavras que ele pudesse utilizar. Porém, as palavras que ele achou foi excrementos de cabra e rabos de coelho. Ele ficou feliz de encontrar essas palavras, mas ao mesmo tempo ele pensou: o que eu vou fazer com esse tipo de palavra? Mas enfim, guardou as palavras com ele. Na primavera, as palavras entram em saldo, ou seja, em promoção. Um conjunto de palavras fica muito mais barato, mas, regra geral, a maioria não serve para grande coisa. O que fazer, por exemplo, com a palavra ventrículo? E com a palavra filodendro? Nada, porque nós nem sabemos o que significam. Por vezes, as palavras são levadas pelo vento. E nesses dias, as crianças se apressam para pegar suas redes e apanhá-las como se fossem borboletas. É uma verdadeira diversão. E à noite, durante o jantar, elas sentem-se orgulhosas por poderem dizê-las aos seus pais. Hoje, o Felipe apanhou 3 palavras, mas prefere não falar à noite. Ele quer guardá-las para alguém muito especial. Amanhã é o aniversário da Sara e o Felipe está apaixonado por ela. A sua vontade era dizer-lhe: amo-te, mas não tem dinheiro no seu cofre para comprar estas palavras tão caras. A única coisa que pode fazer é oferecer-lhe as 3 palavras que ele apanhou: cereja, pedra e cadeira. Essas foram as 3 palavras que ele conseguiu pegar durante a noite. Sara e Felipe são vizinhos.
Então ele decide tocar a campainha. Ao ver Sara, ele não diz nada, não diz um bom dia, não diz como vai, pois ele não tem estas palavras. Em vez disso, ele sorri. Sara vem com um vestido cor de cereja e retribui o sorriso. Atrás dela, o Felipe vê o Oscar, que é o seu maior inimigo. Os pais do Oscar são muito ricos, mas não é por isso que Felipe o detesta. Na verdade, o Oscar não sorri, ele fala com a Sara, porque ele tem muitas palavras. Ele diz o tempo todo: Sara, querida, amo-te do fundo do meu coração. Tenho certeza que um dia iremos nos casar. E aí, o Felipe para um pouco e pensa: nossa, aquilo deve ter custado muito caro, uma fortuna. Sara continua a sorrir, mas ele não sabe para quem. Não sabe se ela está sorrindo para ele ou se é para o Oscar. E aí ele continua pensando: minhas palavras são tão insignificantes. Então ele inspira fundo, pensa em todo o amor que lhe agasalha o coração e de uma assentada só pronuncia palavras que havia apanhado com sua rede. E aí, olhando bem para Sara, ele diz: cereja, poeira, cadeira. A Sara deixa de sorrir, fica a observá-lo. Ao que parece, está sem palavras e decide aproximar-se dele e beijar-lhe com muita ternura. Mas o Felipe tem uma última palavra a dizer. Há tempos encontrou-a num caixote de lixo cheio de excrementos de cabra e de rabos de coelho. E é uma palavra que ele adora. Guardou-a para um dia especial. E agora esse dia chegou. Por isso, olhando diretamente nos olhos da Sara, Felipe diz-lhe: excrementos de cabra, rabos de coelho. E aí aquilo soou aos ouvidos da Sara como uma música. Ela se sentiu tão emocionada com o jeito com o qual ele transmitiu suas palavras e as presenteou, que ela quis retribuir dando-lhe um beijo. E aí eles ficaram ali se olhando e a única coisa que a Sara pôde fazer foi dizer: repete. E assim Felipe conseguiu conquistar Sara. E aí, gostaram da história A Grande Fábrica de Palavras? Observem que as palavras são muito importantes para que nós possamos nos comunicar. Porém, não é simplesmente falar a palavra. Você tem que saber a forma que você vai utilizar esta palavra. O jeito como você fala com o outro é que vai fazer com que a outra pessoa consiga assimilar a mensagem que você está querendo transmitir. Por exemplo, às vezes você fala palavras bonitas de amor, mas você fala de forma tão rápida, tão grosseira, tão sem emoção, que a outra pessoa não acredita naquele amor que você está tentando transmitir. Então, além de ter palavras, você tem que ter emoção. Você tem que ter a preocupação em transmitir as suas palavras de forma gentil, de forma educada, de uma forma que você se faça entender. Mesmo em situações que você está irritado, você deve sempre procurar, antes,
respirar, se acalmar, para falar em um tom adequado, em um tom agradável, para que a outra pessoa consiga entender o que você quer dizer, sem que aquilo gere um conflito maior. Então, como vocês podem perceber, as palavras são extremamente importantes para a nossa comunicação, por isso a necessidade de nós estarmos lendo, de nós estarmos escrevendo sempre, mas principalmente nós temos que aprender a utilizar estas palavras da melhor forma possível, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, que vocês reflitam sobre isso, sobre como vocês vão utilizar as palavras que vocês têm, já que nós não precisamos comprá-las, não é? Nós já temos, só precisamos ler para conhecer mais palavras novas e assim podermos utilizá-las em nosso dia a dia. Então, já que nós não precisamos nos preocupar em comprar a palavra, vamos nos preocupar em saber utilizar a palavra certa, da forma certa, no momento certo. Eu tenho certeza que todos vocês farão isso muito bem. No próximo vídeo eu venho explicando a atividade de hoje, tá bom? Até já!